Boa noite, crianças. Boa noite. Qual foi o profeta que a gente estudou esses dias? O profeta Jonas, muito legal. E o que a gente aprendeu aqui com o profeta Jonas é que ele tentou fugir de Deus. A gente consegue fugir de Deus? Não tem jeito. Deus manda qualquer coisa para pegar a gente de volta. E o que foi que Deus usou para pegar Jonas de volta? Um grande peixe. Um grande peixe. No final a gente viu que Jonas até obedeceu. Mas ele obedeceu sem muita vontade de obedecer. Então ele não pôde aproveitar a vida como quando a gente obedece a Deus em tudo aquilo que a gente faz. E Deus, Ele pede que a gente sempre tenha Jesus como sendo o centro das nossas vidas. Foi aquilo que Jonas só foi aprender no final. E a gente vai ver isso hoje à noite. Tá bom? Que vocês possam crescer, diferente de Jonas, amando a Jesus e amando as outras pessoas, acima de qualquer outra coisa nessa vida. Tá bom? Deus abençoe vocês. Podem ir. Tudo bom? Pode ir lá. Algumas criancinhas precisaram ser guiadas aqui. Gente, eu peço que vocês abram novamente a Bíblia no livro de Jonas. Já lemos aqui os 3 primeiros capítulos e pregamos sobre eles. E agora à noite nós vamos terminar essa história, capítulo 4 do livro de Jonas. Me permitam fazer rapidamente um breve resumo para aqueles que estão aqui pela primeira vez. O livro de Jonas começa com um mandado de Deus para que Jonas o obedeça e vá para pregar numa determinada cidade chamada Nínive, a capital do Império Assírio, e uma cidade que, por motivos muito concretos, Jonas não tinha a menor simpatia. Por isso, indo contra a vontade de Deus, ele resolve ir para o outro lado, e a gente viu precisamente o que aconteceu. Uma das aplicações que a gente fez aqui é que é muito fácil para a gente condenar Jonas pela vida dele. Mas a gente percebeu que Jonas, ele nada mais é do que uma representação do povo de Deus. Uma representação da igreja. Isso inclui a todos nós. Porque nós também temos, de uma forma muito clara e direta, o mandado de Deus para a nossa vida nesse livro. E muitas vezes nós deixamos de nos guiar por esse livro, porque tentamos correr e fugir da presença de Deus. Culpamos Jonas, mas não culpamos a nós mesmos. A gente aprendeu aqui que isso é uma grande tolice. A gente percebeu também que nessa ira de Deus, Jonas ele percebeu 2 coisas extraordinárias acontecendo. A primeira delas foi que pagãos marinheiros, eles tinham mais fé do que o próprio profeta, que dormia no meio da tempestade, enquanto os marinheiros iam lá até para acordá-lo, dizendo: você também não tem um Deus que você possa orar? Ore para ele, para que, quem sabe, ele possa ouvir e fazer com que esse temporal possa passar. E Jonas nem sequer ora naquele capítulo, mas os marinheiros, eles não apenas se convertem a Deus, mas eles mesmos fazem orações e sacrifícios ao Deus de Israel. Jonas só vai orar quando ele é abocanhado pelo peixe. Ele ali de dentro daquele peixe, com todo o arfar, com toda a dificuldade até de respirar, por conta de tudo aquilo que acontecia dentro de um animal pequeno, Jonas então faz uma das orações mais belas da Escritura. Uma oração que mostra, em primeiro lugar, o caráter de disciplina de Deus. Deus disciplina, Deus faz com que o povo entenda que pecados têm consequências. Mas, ao mesmo tempo, essa oração também mostra a graça de Deus. No meio da disciplina, e aquele peixe serviu de disciplina, ele também serviu para fazer com que Jonas não morresse afogado no mar. Ele foi a graça utilizada por Deus para que, no final das contas, ele fosse até vomitado, para finalmente
cumprir a vontade de Deus. Ele entra, sem querer, na cidade de Nínive, prega uma das mensagens mais toscas que a gente já viu, mas foi aquilo que Deus enviou ele para enviar. 40 dias, e Nínive será destruída. E com aquela mensagem totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já pôde ouvir como mensagem do Evangelho, 120 mil pessoas, toda a cidade se converteu. Inclusive os líderes da cidade, os reis da cidade, eles fizeram decretos para que todo o povo pudesse jejuar, colocar pano de saco e sacrificar ao Deus de Israel. Algo impressionante. E no final, a última aplicação que fizemos foi que já seria estranho o suficiente a gente ver os marinheiros sendo, de alguma forma, afetados pelo Evangelho, mas os marinheiros fizeram isso num processo. Eles foram conversando com Jonas, e não apenas conversando com ele, mas vendo a mão de Deus no meio de milagres, no meio de coisas impressionantes. De fato, quando Jonas foi jogado no mar, o mar se acalmou, o vento parou. Houve razões pelas quais aqueles marinheiros pudessem, de alguma forma, confiar que o Deus de Jonas era o Deus de Israel. Mas na cidade de Nínive não houve nenhum milagre. Houve apenas uma pregação de condenação. E aquela pregação de condenação foi suficiente para que todos pudessem vir ao pleno conhecimento do Senhor. Não depende de método, não depende de quem quer, não depende de quem corre. Depende de Deus usar a sua misericórdia. E Deus usou a sua misericórdia naquela geração, na cidade de Nínive. E agora Jonas vai reagir à salvação dos ninivitas. Na verdade, ele ainda espera que Deus cumpra aquilo que ele mandou dizer. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era a mensagem de Deus. Mas Jonas conhecia algo do caráter de Deus. E é exatamente esse conhecimento do caráter de Deus que vai aborrecer Jonas. E que vai fazer com que os resultados da pregação do Evangelho sejam vistos por Jonas, pelo menos inicialmente aqui nesse capítulo, como algo ruim, algo pesado, algo tenebroso. Leiam comigo o capítulo 4 do livro de Jonas. Mas, depois da conversão dos ninivitas, mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Pois, preste atenção nisso aqui, sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia. Preste atenção, essa frase aqui, ela seria uma oração extraordinária na boca de qualquer um. Porque, de fato, essa frase é extraordinária. Me permitam ler novamente. Eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudes de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço-te que tires minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer,
Numa noite ela nasceu, na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o livro acaba desse jeito, de uma forma absolutamente estranha, com uma pergunta de Deus. E curiosamente essa pergunta, pelo menos no livro, ela não tem resposta. A gente sabe qual é a resposta. A gente sabe de quem nós devemos ter compaixão. Entretanto, queridos, a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Essas palavras foram ditas pelo irmão de Jesus, Tiago, muito tempo depois. Nós jamais vamos poder ter mais ira contra o pecado do que o Deus Santo, do que aquele que odeia verdadeiramente o pecado. Às vezes a gente acha, e Jonas ele pensava assim, que o pecado dos ninivitas eram grandes demais para que eles pudessem merecer perdão. E nós precisamos entender, e já falamos sobre isso nas mensagens passadas, que o nosso pecado é grande demais e não merece perdão. Isso vale para todos nós. Quando nós julgamos as pessoas, nós julgamos entre aqueles que nós achamos ter mais pecados ou pecados mais tenebrosos e aqueles que cometem menos pecados, que são mais bonzinhos aos olhos humanos. Entretanto, quando comparamos pecadores, nós comparamos pecadores todos contra um Deus santo, finitos contra um Deus infinito. E por isso todos nós somos igualmente perdidos nos nossos delitos e pecados. Por isso que ao Deus nos alcançar, nós precisamos entender que o evangelho que nos alcançou precisa trabalhar o nosso coração, porque quando nós nos iramos contra quem Cristo morreu, nós fazemos pouco caso da cruz do Calvário. É como se nós cuspíssemos no rosto de Cristo. Ele pagou o preço, mas nós não achamos que isso é justo. Nós continuamos com a nossa ira, nós continuamos com a nossa raiva. É isso que está acontecendo com Jonas aqui. Aqui a gente tem a segunda oração de Jonas, depois da conversão de pagãos. A primeira a gente viu que foi aquela do peixe, uma oração arrependida, uma oração em que ele estava ali arfando e respirando com muita dificuldade. Uma das orações mais extraordinárias que a gente pode ler. Já essa segunda oração é uma oração esquisita, uma oração tosca, uma conversa que ele tem com Deus que nem parece que ele é aquele mesmo profeta que disse: eu temo ao Deus de Israel. O versículo primeiro traz uma ironia aqui. A palavra irado é a mesma no relacionamento entre Deus e os ninivitas. Existe uma ira santa, natural, verdadeira, real, entre Deus e os ninivitas. Mas eles se arrependem da sua ira ou da sua maldade. E com isso Deus também se arrepende da sua ira e do mal que tinha intentado contra a grande cidade de Nínive. A gente já trabalhou essa manhã sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Não há em Deus sequer sombra de mudança. Entretanto, na narrativa do livro de Jonas, a gente percebe como Deus usa as nossas orações. Como Deus usa os acontecimentos e as causas secundárias, como a gente conhece nos nossos símbolos de fé, que fazem com que, de uma forma extraordinária, Ele use as nossas orações como meio de graça. Ou seja, Deus e os ninivitas resolveram os seus problemas. Deus e aquele povo, que era de fato um povo irado e maldoso, resolveram os problemas entre si. Mas Jonas continua irado. Ele terá uma vida sem graça, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele vai ter uma vida que não tem sentido. Por quê? Porque ele não conseguiu entender o evangelho. E isso acontece, queridos, com muita gente. Se eu tenho um problema com Heitor, e Eduardo, ele toma as minhas dores, porque Heitor fez alguma coisa comigo. Vai ter um dia em que eu resolvo meu problema com Heitor, mas Eduardo continua irado comigo. Ora, o problema aqui já está resolvido, mas a amargura pode continuar no coração dele.
Era isso que estava acontecendo com Jonas. Jonas era filho de um Deus santo, portanto os pecados dos ninivitas eram terríveis diante dos seus olhos. Os problemas entre Deus e os ninivitas foram resolvidos. Queridos, nós precisamos entender como é que funciona o Evangelho. Porque se nós entendermos como funciona o Evangelho, o nosso coração vai ser muito mais derramado na sua presença. A gente vai viver uma vida muito mais tranquila, muito mais leve. O Evangelho é muito mais leve do que qualquer religião. Porque as religiões desse mundo sempre colocam em nós um peso que a cruz de Cristo resolveu tirar das nossas costas. Jonas, ele não havia entendido isso. Não pequem em cima dos pecados dos outros. Não carreguem para vocês um pecado que não pertence a vocês. Não vale a pena. Como eu disse, a gente vê uma das orações mais confusas da Bíblia aqui. Primeiro, Jonas deixa claro o caráter de Deus. É isso que está aí no versículo 2. Deus é misericordioso. Jonas conhece a verdade sobre Deus. Jonas deveria estar feliz, queridos, com o conhecimento da natureza de Deus. Mas ele disse que foi precisamente porque ele conhecia a Deus que ele resolveu ir para o outro lado. Ele resolveu fugir para Tarsis. Exatamente porque conhecia a capacidade de Deus em perdoar. Tem gente que não gosta de perdoar, que não quer perdoar. Tem gente que leva consigo amarguras e mágoas por toda a vida. E ao invés de terem vidas felizes e leves, eles carregam uma vida sem graça. Queridos, é possível que você mude isso hoje. É possível que você conheça o Evangelho verdadeiro, salvador, transformador, e tire de você um peso que em Cristo você não precisa carregar. Então, depois de falar sobre o conhecimento que ele tinha sobre a verdade de Deus, desse Deus misericordioso, ele diz assim no versículo 3, então eu quero morrer. Para mim não vale a pena continuar a viver. Ele age aqui, queridos, como um bobalhão. É outra ironia, que no capítulo 2 ele agradece. Ele agradece pela misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus livrou ele daquele mar, trazendo aquele grande peixe. Ele agradece pela misericórdia de Deus, mas aqui ele pede a morte, porque a misericórdia de Deus alcançou os ninivitas. Primeiro, ele agradece porque Deus salvou um pecador não arrependido. Mas na segunda oração ele se ira, porque Deus perdoou muitos que de fato se arrependeram. Isso não entra na cabeça de quem estuda essas palavras. Isso não faz o menor sentido. E concluindo, queridos, essa introdução, mais uma vez, ele age de acordo com o seu nome. Ele age de acordo como uma pombinha. Ele, ainda assim, ainda que ele haja desse jeito, ele continua sendo filho da fidelidade de Deus. E por isso ele ouve uma repreensão gentil. É razoável a tua ira? Essa tua raiva, Jonas? Perceba, queridos, essa condescendência de Deus aqui é algo impressionante. Porque Deus é um Deus irado e ele podia simplesmente fulminar Jonas ou trazer uma lição pesada para Jonas. E muitas vezes ele dá esse tipo de chance para a gente. Ele faz com que pessoas possam chegar na nossa vida e nos fazerem perguntas para endireitar os nossos trilhos. A pergunta de Deus aqui poderia colocar Jonas numa perspectiva muito mais tranquila. É razoável a sua ira. Se ele pensasse, ele disse, peraí, Deus, deixa eu pensar. Se ele parasse para pensar, certamente a resposta dele seria diferente. E aí a gente vem então para esse texto final, entre os versículos 5 e 11, que deve trazer para mim e para vocês mais uma vez a lembrança de que Jonas ele não está agindo aqui como qualquer dos outros profetas, mas ele está aqui de fato representando o povo de Deus. A ideia de Jonas, queridos, não é para que a gente, foi o próprio Jonas que provavelmente escreveu esse livro. Portanto, a ideia não é aqui a gente acabar com a vida de Jonas, acabar com a reputação de Jonas. Mas a ideia de Jonas aqui é fazer com que eu e vocês olhemos para a nossa própria vida. Porque muitas vezes é assim que nós agimos. Assim como Nínive, falei um pouquinho sobre isso hoje de manhã. Brasília é uma cidade impiedosa.
por trás do poder, da linda arquitetura, das coisas boas que existem por aqui, há um mundo de prostituição, de violência, de maledicência, de inveja, de amargura, de sujeira, de corrupção. Brasília não é muito diferente de Nínive. Brasília é uma cidade que, assim como qualquer outra cidade, carece da glória de Deus, carece da sua misericórdia. A cena começa aqui com o desejo que Jonas tem que de fato a mão de Deus pese sobre a grande cidade de Nínive. No versículo 5, o texto diz assim: Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar ao leste da mesma, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra, para ver o que aconteceria com aquela cidade. O pensamento de Jonas é o seguinte: se eu sou profeta, muito embora isso não esteja no livro, mas ele era profeta, e Deus me mandou uma profecia, essa profecia vai se cumprir. E qual era a profecia? Ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída. Aquela ira dele fez com que ele pegasse um pouquinho ao leste da cidade, construísse uma cabaninha ali e dissesse: eu vou aqui esperar para ver o que vai acontecer com aquela cidade. Mas essa cena que começa com o desejo de mal, termina com o desejo de Deus, precisamente para aqueles que fizeram mal para ele. Veja os versículos 10 e 11. Você não acha que eu deveria, versículo 11, mostrar compaixão para essa grande cidade de Nínive, para as muitas pessoas que estão aqui? Essas pessoas, queridos, são aquelas mesmas que no capítulo introdutório a gente falou que foram grotescos, terríveis, várias vezes com o povo de Deus. Eles eram violentos, eles faziam coisas que não dá para a gente sequer falar aqui de púlpito, coisas terríveis. E no meio, entre esses dois desejos, o desejo de Jonas e o desejo de Deus, há 3 cenas entre Deus e Jonas, que vão mais ou menos assim. No versículo 6, Deus prepara uma planta, um pequeno livramento para Jonas. Aí Jonas fica feliz. Nos versículos 7 e 8, Deus retira esse pequeno livramento. Aí Jonas fica irado. No versículo 9, Deus repete uma pergunta para Jonas, e Deus se ira ainda mais, e Jonas se ira ainda mais. No versículo 5 aqui, queridos, Jonas, indigno, ele nem sequer responde à pergunta de Deus no versículo 4. Ele simplesmente sai para o oriente. E aqui tem algo interessante: o vento leste, ou o vento oriental, ironicamente mostra a anestesia do coração de Jonas. O Salmo 48:7 fala sobre o vento oriental, dizendo: com o vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Em Isaías 27:8, com chó e exílios os tratastes, com forte sopro os expulsastes no dia do vento oriental. Então a ideia de Jonas é: ele vai mandar o vento oriental contra Nínive. Mas aquele vento oriental vem contra a plantinha que ele gostava tanto, e não contra aquele povo que ele estava irado. Deixa eu dividir rapidamente esse texto aqui em 2 momentos. O primeiro é a demonstração de como Deus é compassivo. Aquela enramada ali do versículo 5 fazia a compreensão do esforço de Jonas em providenciar um conforto para si. Ele construiu algo, aquilo não foi suficiente. Ele ainda estava em desconforto no versículo 6. A mesma palavra foi usada, queridos, para a impiedade de Nínive em relação à ira do próprio Deus. A ironia, como eu disse, é que Jonas foi enviado a Nínive por causa da impiedade da cidade. E agora mesmo ele está em desconforto por causa da sua própria impiedade. Perceba que muitas vezes aquilo que nós desejamos contra os outros é aquilo que acontece com a gente. Os salmistas dizem isso. Principalmente quando Deus tem intenção de salvar, quando Deus tem intenção de usar. Davi no Salmo 2, ele diz algo parecido. Ele olha para os inimigos. Davi era sozinho. Davi estava ali com um punhado de gente, completamente arrodeado por todos os lados, por todos os inimigos. Humanamente falando, ele estava perdido. Aí ele se levanta, olha aquilo ali e diz: por quê? Eles imaginam coisas vãs.
Eles não entendem que contra o ungido do Senhor isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Os céus se riem dos seus intentos. Os céus, eles olham as circunstâncias e eles não têm, queridos, a mesma reação que nós temos. A gente tem medo das circunstâncias, porque elas podem nos ser terríveis. Mas Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Aquilo que os salmistas sabiam, Jonas se esqueceu de compreender. Aqui Deus insiste em trazer conforto para um profeta que estava fazendo aquilo que era errado, até com a plantinha. Queridos, essa é a natureza de Deus. Qualquer um deixaria Jonas no sol para que ele aprendesse a lição. Mas Deus queria mostrar sua compaixão. Às vezes Deus usa coisas pequenas na nossa vida para mostrar um pouquinho da sua compaixão. Ele nos dá pequenos confortos para que a gente entenda que é Ele quem está cuidando da gente. Você está lutando muitas vezes, queridos, por si mesmo, com todas as suas forças, e não se importa com outros pecadores. E a gente precisa se lembrar aqui que alegrias extremas de coisas pequenas têm a mesma fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Eles descem do Pai das luzes, em quem, repito, não pode haver variação ou sombra de mudança. Se a gente começar a entender isso, a gente vai entender que os pequenos momentos na nossa vida, em que Deus sopra uma brisa suave, são momentos em que a gente deve se aproximar ainda mais dEle. Porque se nós não fizermos isso, Ele vai mandar um vento, e aquele pequeno conforto vai embora. Deus é compassivo, mesmo quando a gente não entende. Se Ele fechar o cerco, se Ele dificultar as coisas, se Ele mandar o vento contra os nossos pequenos confortos, ainda assim Ele continua sendo compassivo. Ainda assim Ele está trabalhando conosco porque Ele quer o nosso bem. Como eu disse no primeiro dia aqui, queridos, a nossa inteligência faria com que nós não precisássemos passar por tudo isso, se nós simplesmente ouvirmos a voz de Deus na sua palavra. Mas quando a gente se deixa guiar pela nossa própria vida, pelo nosso próprio coração, e a mão de Deus pesa sobre nós, isso não deve nos fazer desesperar. Pelo contrário, quanto antes a gente entender que isso é Deus trabalhando com a gente, mais cedo a gente vai aproveitar o restinho de vida que a gente tem, fazendo a vontade dEle. Jonas, ele é um exemplo extraordinário para a gente, daquilo que a gente não deve fazer. E por isso ele mesmo está pregando essa mensagem para nós. Veja o que acontece nos versículos 7 e 8. No dia seguinte ao amanhecer, Deus então enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste, um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Perceba que a reação dele novamente foi de não entender o juízo de Deus, ou a disciplina de Deus, como algo para lhe ensinar. E ele continua teimosamente seguindo o seu próprio coração, buscando a sua própria vontade. Queridos, nós temos corações orgulhosos. Essa é a nossa natureza. Senão Deus não traria um dos mandamentos dele que fosse: não cobiçarás. Nós temos corações orgulhosos. A verdadeira fonte de conforto não são os nossos esforços ou aquilo que pensamos. Então, enquanto a gente não aprende a lição de forma grata, Deus manda um verme, um vento. Aquilo que Jonas esperava contra os ninivitas, estou repetindo isso, Deus manda contra ele. Infelizmente, nem sempre a gente aprende a lição de Deus de imediato. E essa nossa tolice custa caro. Até quando, queridos, a gente vai viver como Jonas? Até quando as circunstâncias vão fazer com que a gente nem diga isso? Porque a gente não tem coragem. Mas a gente pense: era melhor morrer. Era melhor não estar passando por isso. É vergonha demais. É duro demais. É pesado demais. E talvez existam aqui aqueles que estejam insistindo
nessa mesma pegada de lutar com Deus. De lutar contra os decretos de Deus, os mandamentos de Deus, a providência de Deus, a disciplina de Deus, às vezes até contra as pequenas misericórdias e graças de Deus. Que a gente possa aprender, queridos, que esse caminho é um caminho que tem feito muitos crentes viverem um cristianismo tacanho, pequeno. Não é à toa que a igreja dos nossos dias, ela é tão fraca. Ela é tão sem poder. Os números alarmantes e extraordinários de crentes no nosso país não se coadunam, queridos, com o estado calamitoso de corrupção, de insegurança, de dificuldade. A conta não está batendo. A igreja, repito, não está sendo o sal e luz que deveria ser. Nós ainda estamos olhando para nós mesmos e não estamos olhando para os ninivitas, não estamos olhando para fora, para os pagãos. Nós ainda estamos preocupados com os nossos pequenos confortos, com a nossa pequena reputação. E todas as vezes que nós nos preocupamos com isso, nós apequenamos a Deus. E nós diminuímos a força e a potência que o Evangelho pode ter para utilizar, como eu disse, famílias e igrejas como essa, aqui numa cidade como Brasília. Nos versículos 10 e 11 ele traz uma conclusão, queridos. No fim, a última chance de Jonas, talvez. Eu queria dizer que essa é a parte mais importante do livro todo. Ironicamente, Deus mostra a Jonas que ele também tem um coração compassivo. É possível a gente olhar o coração de Jonas e ver compaixão. Ele é capaz de ter compaixão. Mas de quem é que ele mostra compaixão aqui? Ele mostra a compaixão de uma planta. De uma plantinha que trouxe algum alívio para ele. E muitas vezes nós temos compaixão das nossas ideias, dos nossos confortos, das coisas que nos trazem algum prazer. É por isso que a gente é tão rápido de defender quem a gente gosta e de ofender quem a gente não gosta. A gente nem pensa. Hoje em dia o mundo está tão doido. O cancelamento está tão maluco. A ideia de conversa, a ideia de diálogo, ela já não existe mais. Se você pensa assim, o outro pensa assim, somos inimigos, e cada um por si. Isso é uma tolice tão grande. E muitas vezes como igreja a gente está entrando nessa narrativa. Muitas vezes como igreja a gente está se deixando levar pelo mesmo espírito divisionista desse mundo. Não podemos permitir isso, queridos. Jonas estava assim por conta dos ninivitas e Deus diz, não pense assim. Não tenha compaixão simplesmente dos seus pequenos confortos e das plantinhas que trazem alguma sombra para você. Deus mostra aqui, queridos, a efemeridade das coisas que nós tanto amamos. Aquilo que Jonas amava durou uma noite. E muitas vezes é assim que eu e vocês precisamos entender as coisas dessa vida. Os confortos dessa vida. Se nós não olharmos para nós mesmos como peregrinos e forasteiros. A gente cantou aqui, que música linda, eu não conhecia. Uma música linda que fala da expectativa do céu, daquele dia em que o próprio Senhor vai estar servindo o pão e o vinho. Coisa extraordinária. Se a gente viver a nossa vida com os olhos nesse momento, na expectativa de que um dia Ele mesmo, não esses homens feios que estavam aqui, lindos por dentro, mas Ele mesmo, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, Ele vai nos entregar o vinho e o pão. Se a gente viver a nossa vida com essa expectativa, a gente vai viver uma vida completamente diferente. A gente não vai colocar o nosso coração nessas coisas pueris e passageiras que são comparadas no livro de Isaías com toda a vida. Toda a vida é como um sopro. É como menos do que nada. É como um pingo que cai de um balde. É como um grão de pó na balança. É como um vácuo. É como menos do que nada. E a gente está colocando nosso coração nisso?
Não, crente, você sabe mais do que isso. Você conhece o Deus que está acima dos céus. Muitas vezes eu estou pregando em Eclesiastes lá na igreja. Muitas vezes a perspectiva da gente está aqui debaixo do sol. Mas a gente precisa levantar a nossa cabeça para entender que por detrás dele e acima dele há um Deus que governa absolutamente todas as coisas. Com grande condescendência aqui, queridos, Deus pede permissão de Jonas para ter compaixão de outros pecadores. Isso parece estranho. Isso parece muito estranho, mas não é. Ele sempre será Deus. Mas Ele é um Deus que, diferente dos deuses de outras religiões, se permite questionar. Os salmistas ousadamente questionavam a Deus muitas vezes: até quando, Senhor? Até quando? Tu não vais ver o que está acontecendo? Ele não apenas se permite questionar, queridos, mas se está sofrendo, se está doendo, Ele quer que você questione. Ele quer que você o procure. Ele quer que você confie. Ele quer que você se achegue para Ele. Ele quer demonstrar para você a sua compaixão, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. A pergunta é se você vai dar ouvidos a essa insistência de Deus. Eu gosto muito de um texto de Apocalipse 3:20, que o Senhor Jesus, Ele está batendo a porta. E muitas vezes a gente usa esse versículo erradamente para evangelizar as pessoas que estão fora da igreja. Mas aquilo foi escrito para uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Veja essas mensagens de Jonas, queridos, como o Senhor Jesus Cristo batendo na porta dessa igreja, dizendo: eu quero cear com vocês. Eu quero ter intimidade com vocês. Eu quero caminhar com vocês. E a pergunta que vocês devem fazer é: vamos dar ouvidos à voz de Deus? Ou vamos continuar vivendo a nossa vida tacanha, do nosso próprio jeito, dando murros em pontas de faca? Talvez você ainda esteja vivendo de si para si mesmo e continua com compaixão de tudo que lhe diz respeito, todas as plantinhas, mas é implacável com outros pelos quais o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário. Veja como Deus se rebaixa no seu argumento. Ele termina o livro com a frase surreal, queridos: não terei compaixão da cidade de Nínive, de tantos homens e de tantos animais. Veja, o que Deus está fazendo aqui é dizendo: Jonas, você tem compaixão de uma plantinha, mas quando a cidade de Nínive for destruída, não são só os homens que vão ser destruídos, não. Que tipo de compaixão é essa? Essa sua ideia é uma ideia completamente tosca, tola. Ela não tem o menor sentido. Até aqui, queridos, Deus usa o paganismo. Porque os animais aqui, a gente viu hoje de manhã, Deus nunca havia requerido que os animais fizessem jejum, pusessem pano de saco, se cobrissem de cinza. Mas muitos vão vir com as suas ideias pagãs, e Deus usa até isso. A gente precisa alargar as nossas portas para que as pessoas venham com as suas diferenças, e aí sim a gente possa ensinar o verdadeiro evangelho. Aí sim a gente possa entender, fazê-los entender que o evangelho não são esses dogmas, essas ideias, essas coisas toscas, que muita gente morre por elas. O fato é que a tolice de Jonas não previne Deus de ainda assim fazer jus ao seu sobrenome. Ele continua sendo filho da fidelidade de Deus. A gente não sabe como Jonas respondeu essa última cartada de Deus. A narrativa não responde, pois, como eu disse no início, sinceramente, pouco importa o que Jonas respondeu. Se importasse, estava aqui. O que importa é o que está nesse livro. Muito provavelmente Jonas se arrependeu de seus pecados e por isso escreveu esse livro. Mas ele escreveu de uma forma tão honesta. Ele escreveu de uma forma tão honesta que ele não quis trazer para mim e para vocês
a resposta que Ele mesmo trouxe a esses questionamentos de Deus. Por quê? Porque talvez o Espírito Santo queira que eu e vocês respondamos por nós mesmos. Importa como eu e vocês responderemos a essa pergunta de Deus. Nos alegramos com os mimos de conforto que Deus nos dá, mas pouco nos importamos com os outros, com a glória de Deus sendo transformadora, mudando cidades ímpias. Que a sua resposta, queridos, seja sempre pronta para compreender a compaixão de Deus com a sua própria vida. Acho que tem muito crente hoje reclamando demais da vida. Eu acho que tem muito crente hoje que não tem vivido na força do Senhor. Veja, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos mesmo no meio das circunstâncias mais terríveis, porque sabemos em quem temos crido e estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. A gente vai viver uma vida que vale a pena, uma vida que vai fazer sentido. Se a gente entender que não temos do que reclamar pelo fato de que Cristo ter morrido por nós, que o seu coração se abra para a compaixão de outros pecadores, que desesperadamente, às vezes até sem saber, necessitam da graça, da misericórdia, da compaixão, com as quais todos nós fomos alcançados por Cristo. No final desse texto, Deus se rebaixa com a argumentação de perguntar a Jonas: eu não vou ter compaixão, é razoável a tua ira, eu não vou ter compaixão de outros seres humanos igualmente pecadores como você. Isso, queridos, é um prenúncio do maior de todos os rebaixamentos de Deus. Foi quando, para poder atender a pecadores como eu e vocês, Ele se rebaixou da sua glória. Ele abriu mão da alegria que lhe estava proposta. Ele foi completamente ignorado na sua oração, quando, suando gotas de sangue, disse: passa de mim esse cálice. Ele foi completamente esquecido, ao ponto de ter que gritar aquelas palavras duras: Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi obediente até a morte. A morte mais tosca, mais terrível, mais grotesca, mais maldita de todas as mortes. Ele se rebaixou para que gente como Jonas, para que gente como eu e como vocês possamos responder afirmativamente a essas perguntas. Não teremos nós compaixão dos outros muito mais do que dos nossos pequenos confortos. Não podemos nós abrir mão das nossas pequenas glórias, nos rebaixar dos nossos pequenos confortos, para que o Evangelho possa atingir a muita gente, que quando chegarem, vão trazer desconforto, vão trazer barulho, vão trazer dificuldade, não vão vir tão bem vestidos assim. Eu me considero bem vestido aqui, vocês podem achar que não, mas eu estou. Porque o Evangelho é capaz de fazer coisas impressionantes com gente que aos olhos humanos não tem o que oferecer. Jonas, ele é a nossa cara, mas que eu e vocês saibamos responder ao final do livro de Jonas de uma forma diferente daquela que ele tem respondido até aqui. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Pastor Samuel, meu amigo, obrigado. Que Deus o abençoe, você e a ti, a sua família, a Igreja Presbiteriana Esperança em Orlando. Muito bom, teu irmão aqui conosco. E aí, qual é a sua resposta?
Tem alguém que Deus já perdoou e que você guarda ódio, raiva, ira no coração? Precisa de reconciliação. Pastor André está aqui? Pastor, vem cá, cadê o pessoal do louvor? Vem aqui. Ele falou da música que ele gostou. Vamos orar, impetrar a bênção, cantar essa música no final, encerrando esse momento. E a gente termina dando um abraço um no outro. Mas pense na mensagem, pense na sua resposta ao Senhor. O Senhor nos desafiou a cumprirmos o nosso chamado, a cumprirmos o nosso ID. Vamos obedecer a sua voz. Se temos pecado, vamos nos arrepender, vamos nos voltar para Ele, fazer o que precisa ser feito, de preferência de coração e não por obrigação, né? Mas se for por obrigação, é a responsabilidade de dispenseiro. É melhor fazer obrigado, mesmo sem vontade. Mas com vontade a gente tem galardão, tem recompensa. E vamos desejar para os outros a mesma graça que temos recebido da parte do Senhor. Avaliar se temos andado de fato na graça, na misericórdia, no perdão, né, e na justiça do nosso Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar. Hoje, nosso momento de comunhão vai ser na quadra, tá bom? A cantina vai estar funcionando na quadra. E você que nos visita, é sempre muito bom ter cada um de vocês aqui conosco. Não saia sem pegar a sua lembrancinha lá na saída, tá bom? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado mesmo por esses 59 anos. Quero agradecer mais uma vez pela vida do irmão Antonio e da irmã Hermínia, que estão aqui no nosso meio, presbítero emérito da nossa igreja, irmãos que começaram esse trabalho ali na casa dele, junto com o irmão Givaldo e a irmã Eni. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses irmãos. Que o Senhor sempre os sustente, os abençoe e que a vida deles continue inspirando a nossa caminhada e o nosso empenho no serviço ao Senhor. Obrigado pela vida do pastor Samuel, da Tissa, da sua família. Obrigado pelo ministério que o Senhor tem confiado a ele, pelo crescimento que o Senhor tem dado ao trabalho da mão dele, dos presbíteros, dos pastores que ali estão com ele também, servindo ao Senhor ali em Orlando. Que o Senhor continue dando a eles crescimento não só numérico, mas também espiritual, em maturidade cristã. Que eles continuem se encantando ao verem a boa mão do Senhor abençoando em todas as áreas e fazendo coisas que aos olhos deles parecem improváveis. Que o Senhor seja com eles e os abençoe. E seja conosco também e nos abençoe. Ó Deus, use mais uma vez, rogo a Ti, a nossa vida, apesar de nós, para o louvor da Tua glória. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a fazermos mais contigo e para Ti. Queremos sentir que a nossa vida é útil nas Tuas mãos. Queremos ver o Senhor agindo por nosso intermédio, alcançando pessoas e fazendo com que elas cresçam também na medida da estatura e da plenitude de Cristo. À medida que nós mesmos também crescendo na semelhança dEle, honramos o Teu nome. Abençoe a nossa semana, nos dê ricas oportunidades de compartilharmos o Teu Evangelho e aquilo que aprendemos